como o culto deve ser. E nós vamos abrir nesse capítulo para observar alguns versículos e assim entender a palavra que Deus nos dá. Capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios. Talvez você já se deparou com esse texto outras vezes nos seus estudos particulares, e você sabe que esse texto fala muito sobre o dom das línguas, o dom da profecia, a habilidade da interpretação das línguas, sobre o papel da mulher no culto e sobre como Deus quer que o culto aconteça. Se você já está familiarizado com o texto, eu acho que vai ser instrutivo, e você que nunca tem familiaridade ou não teve familiaridade, eu vou te ensinar como Deus não quer ser cultuado. Vamos ler o versículo 6, depois o 9, 10 e 11. Eu quero te dizer então como Deus não quer ser cultuado, como o culto público não deve ser. Versículo 6 diz assim: irmãos, nesse momento eu quero dizer que se eu for até vocês e falar em outras línguas, que proveito vocês terão com isso, se eu não vos falar por meio de uma revelação, ou ciência, ou profecia, ou doutrina? Põe para o versículo 9. Assim, vocês, se com a língua não disserem uma palavra que o outro compreenda, como eles vão entender o que vocês estão dizendo? Porque vocês estariam como que falando ao vento. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhuma das vozes, porém, é sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, eu seria como o estrangeiro para aquele que fala a ele, estrangeiro para mim também. Irmãos, quando eu digo que o culto público não deve ser de alguma forma, eu quero dizer para vocês assim: cada pessoa, ela cultua a Deus pela vida. A Bíblia diz que Deus, ele recebe culto da natureza. Deus, ele recebe culto quando os pássaros cantam, quando a chuva cai, quando a vida segue sua ordem, o Criador está sendo cultuado. Com toda certeza, nós em nossa mente limitada, nesse lugar específico, a gente, como o irmão Wilson falou no início do culto, a gente não entende a grandeza do mundo, e a gente não imagina que nesse exato momento, em outras partes do mundo, Deus está sendo adorado, Deus está sendo servido, e Deus está recebendo louvor de muitas formas. E eu não quero ignorar, irmãos, o culto diário, simples, aquele que nós fazemos lá na nossa casa, quando a irmã está fazendo o almoço e está cantando louvor para a glória de Deus, ou quando uma mãe está ensinando um filho as verdades de Deus, ou quando alguém está ouvindo uma pregação enquanto está fazendo uma viagem de carro, ou quando você lá na simplicidade do seu dia está praticando as obras que Jesus ensina. Deus está sendo cultuado nessas horas. Mas existe na nossa vida momentos como esse, quando eu saio da minha casa procurando me reunir contigo para oferecermos a Deus juntos alguma coisa para Ele. E a grande pergunta é: como esse ajuntamento deve ser? Ou como ele não deve ser? Com base nesses versículos que lemos, eu quero dizer que o culto público, ele não pode ser um ato isolado de adoração individual. Irmãos, ouçam isso que digo: a reunião pública, ela não pode ser um ato isolado, um ato individual, onde uma pessoa está no meio da comunidade e ela está ali desconectada de tudo, e ela está ali só por ela, só para ela, fazendo tudo em função dela. E é isso que Paulo diz quando ele fala: imagine se eu, Paulo, for até o culto da igreja de Corinto, e se eu chegar lá e eu começar a falar uma língua que ninguém entende nada, e eu começar a ter essas expressões e manifestações, e eu não edificar ninguém. Se eu chegar no meio do culto de Corinto e
começar a falar um negócio e todo mundo que estiver em volta ficar tipo assim, né? E aí? E eu com isso? O que estou entendendo disso? E Paulo está lá então, entusiasmadão, falando um negócio que ninguém entende. Ele está altamente conectado com Deus. Certamente ele vai estar se sentindo edificado, encorajado, animado. Ele vai estar sentindo assim: nossa, eu e Deus estamos juntos. Mas o povo que está em volta não vai entender nada. Perdoe a honestidade, irmãos, mas imagine como era triste quando alguém assistia a missa no latim e ia para a igreja. O sacerdote da igreja está de costa para você, falando um negócio latim que ninguém entende nada. Aí você vai para lá e pensa: tudo bem, eu fui com boa motivação, mas que impacto aquilo teve na sua vida? Quando o culto é assim, irmãos, é um ato isolado de adoração, porque aquele que entende, ele é edificado. Mas e vocês, que edificação receberiam? Eu quero afirmar para você nessa noite, que quando você vai a um culto público, por mais que Deus está olhando para você individualmente, o culto é um evento coletivo, onde todo mundo recebe encorajamento, e onde aquilo que eu faço deve encorajar a outra pessoa. Então, irmãos, o culto não deve ser um ato de adoração isolada, onde eu, focado em mim, faço algo que não agrega para a vida dos outros. Quero dizer também que o culto público não pode ser um ato sem sentido. Com base nos versículos que lemos, eu posso afirmar também assim: se você vai a algum lugar e aquilo que acontece ali não faz sentido para você, você poderia se perguntar: por que fui àquele lugar? Já parou para pensar nisso, irmãos? Se você viesse na igreja hoje e ouvisse o pastor Tiago pregando aqui em japonês, por exemplo, e não houvesse um intérprete que faça aquele idioma japonês chegar ao seu ouvido de uma forma que você entenda, você vai para casa e vai falar assim: nossa, aquele pastor lá é fera mesmo, né? Ele fala uma língua que eu não entendo. Nossa, mas como que ele é inteligente? Ou como acontece em alguns cultos, como ele é espiritual. Nossa, como aquele culto é assim, uma coisa tão legal. Mas aquilo não tem significado para as pessoas. O culto, irmãos, não pode ser assim. Paulo, falando pela palavra de Deus, ele diz: se o homem ignorar o significado da voz, o culto seria como que um ajuntamento de pessoas estranhas. E o versículo 10 fala: ele seria sem sentido. O culto não pode ser assim, irmãos. Eu não estou dizendo que não pode haver os dons. Eu não estou dizendo que Deus não pode usar pessoas. Mas eu estou dizendo que nada no culto deve ser desconectado da congregação toda. Eu estou aqui, Deus está me vendo, e Deus está me usando, Deus está te usando, mas Deus está procurando um benefício para toda a comunidade. O culto não deve ser um ato isolado. O culto não deve ser sem significação. Mas leia comigo o versículo 22, que diz assim: desta maneira, as línguas são um sinal para os não crentes, desse modo, as línguas são um sinal não para os crentes, mas para os descrentes. Mas a profecia, ela não é para os descrentes, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reúne no mesmo lugar, e todos começam a falar em outras línguas, caso entre um incrédulo ou uma pessoa que não entende aquilo, ela será que não diria que todos estão loucos? Olha essa palavra, irmãos. O culto, ele não pode ser um ato, um evento que escandaliza. Olha como Paulo entende isso. Ele fala: povo de Corinto, para pensar. Imagina que se você chegar lá na igreja e todo mundo falar uma língua diferente, e todo mundo falar um negócio que
imagina que todo mundo está falando um negócio estranho, e chega ali no meio daquela igreja, uma pessoa que não entende nada daquilo. Ela vai dizer assim: nossa, que povo doido, que povo maluco, que culto estranho, que povo estranho. Abra os olhos, irmãos, o culto não pode escandalizar. Eu quero acreditar do fundo do meu coração que o culto de Jesus nunca escandalizava ninguém. As reuniões dos apóstolos nunca escandalizavam ninguém. O culto cristão certamente nunca deveria escandalizar os vizinhos. O culto público jamais deveria ser visitado pela polícia dizendo: abaixa o volume que está afetando a vizinhança. O culto público jamais deveria fazer isso. Se o culto público traz escândalo, irmãos, ele não tem um caráter evangelístico e de alcance das pessoas. E quando Paulo fala, se o culto traz escândalo, se ele faz as pessoas acharem que vocês estão loucos, toma muito cuidado. Esse não é o culto de Deus. O culto não pode ser um ato isolado. O culto não pode ser um evento sem significado. O culto não pode ser um evento que escandaliza. E nessa noite, irmãos, enquanto eu te ensino isso, eu quero dizer para você o seguinte: guarda o seu coração, para que quando você for uma comunidade religiosa e adorar a Deus, para que você se lembre disso e celebre isso. Eu acredito que hoje, no auge do mundo que a gente está vivendo, onde as pessoas estão sempre querendo alguma coisa que dê para elas uma sensação interessante, onde o barulho é altamente agradável, toma cuidado, irmãos, toma cuidado sempre, para que os vizinhos possam sempre dizer: nossa, aquele povo lá é interessante, aquele culto deles eu até ouço, mas aquilo não me ofende, não me agride. E que uma pessoa que chegar no culto não seja escandalizada, que quando ela chegar na igreja, ela não seja exposta, que ao chegar na igreja ela não seja constrangida, que ao chegar na igreja ela não seja levada lá na frente e colocada numa situação ridícula, e que quando ela chegar naquele lugar, a intimidade dela vai ser preservada, e que quando ela estiver no culto público, a particularidade dela não vai ser colocada em questão, e que aquilo que ela confidencia para alguém não vai ser jogado em público. Esse não é o culto que Deus aprova. Quando falo isso, eu não estou apontando o dedo e criticando igreja nenhuma, irmãos, mas eu acredito que pastores e líderes precisam visitar a palavra de Deus para se lembrar que o culto público não é um ato isolado de adoração. Se eu entendo, mas você não entende, isso não é culto público, isso é sem significado. E se é um evento que escandaliza, esse não é o plano que Deus tem no culto público da igreja. Você diz: pastor Tiago, existem muitas igrejas fazendo isso. Talvez você vai dizer: eu moro lá no bairro, onde o vizinho meu lá tem uma igreja na minha rua, que quando começa o culto ninguém aguenta. Eu não durmo, ninguém dorme. A gente tem vontade de chamar a polícia. Ora por eles, irmãos. Pede a Deus, implora o favor de Deus, para que Deus possa alcançar o coração daquelas pessoas, para que o culto seja sincero, para que o culto seja espontâneo, mas para que o culto não seja um evento que escandaliza. Você pergunta então: como o culto deve ser? Já que não é um ato isolado, já que não é um ato sem significado, já que não é um evento que escandaliza, como o culto deveria ser? Leia comigo o versículo 1 em diante, e nós vamos aprender como Deus quer ser cultuado então. Versículos 1, 2 e 3, o texto diz assim: sigam o amor e procurem com dedicação os dons espirituais todos. Se Deus quiser te usar pela sua oração curar,
pregar, se Deus quer te usar como profeta, bem. Se Deus quer fazer você falar em outra língua, bem. Qualquer dom, irmãos, Deus é Deus. Procure ser usado por Deus, pelos dons diversos. Mas Paulo diz: procure principalmente o dom de profecia. Aí você fala assim: mas pastor, o que é dom de profecia? Profeta é só aquele que fala assim: meu irmão, cuidado que amanhã um ladrão vai tentar roubar seu carro. Isso é profecia? É profecia. Mas quando você, na autoridade da palavra, chega até alguém e fala: meu irmão, eu quero te falar pela palavra de Deus, que isso que você está fazendo é contra a palavra de Deus, você está sendo um profeta. Quando você fala em nome de Deus, você é um profeta. Isso que está acontecendo agora é um ato profético. E cada vez que você fala em nome de Deus, isso é um ato profético. Estou te dizendo isso porque profecia não tem a ver só com o futuro. Profecia tem a ver com falar em nome de Deus. E Paulo diz: fale em nome de Deus. Seja uma voz de Deus. Seja alguém que fala o que Deus disse. Representa Deus onde você vive. O versículo 2 diz: aquele que fala em outra língua, ele não fala aos homens, mas ele fala a Deus, visto que o homem não entende, porque no Espírito ele fala em mistérios. Mas aquele que profetiza, aquele que fala em nome de Deus, ele alcança os homens, ele edifica, ele exorta e ele consola. O culto público, ele deve ser um evento que edifica, que consola e que exorta. Irmãos, nós precisamos ser edificados o tempo todo. Já parou para perceber que muitas vezes a gente sente assim que as nossas motivações estão diminuindo, que as nossas convicções já não estão lá em alta, que a gente está andando assim meio para baixo, meio desanimado, meio caído. Você fala: nossa, estou me sentindo assim tão desencorajado esses dias. É como uma casa que parece que as estruturas estão meio frágeis. Aí você vai lá na igreja, aí aquela palavra lá que o irmão falou, não importa quem seja, ela meio que te dá assim: opa, olha que legal. Eu fui lá no culto, tinha 5 pessoas, mas o irmão pegou a palavra e falou um negócio, aquilo tocou meu coração. Deus está procurando fazer isso, irmãos, o tempo todo. Deus está querendo edificar você, mas Deus está também querendo exortar você. Deus está querendo falar assim: meu irmão, faz isso não, faz aquilo não, cuidado com aquilo, atenção com aquilo outro. E quando a gente vai no culto, o culto é para exortar também. O culto é para dizer assim: opa, presta atenção que aquilo é perigoso. Então, quando você for até o culto, celebre a edificação, mas celebre também a exortação. E no final, receba sempre o consolo de Deus. Deus está querendo edificar, Deus está querendo exortar, mas Deus está querendo te consolar. Esse é o culto público. E a pergunta, irmãos, que a gente deve fazer sempre é: será que o culto público que nós oferecemos a Deus, será que ele edifica? Será que ele exorta? Será que ele consola? As igrejas hoje, elas aprenderam que o bom culto é aquele que apenas encoraja, é aquele culto que apenas fala assim: meu irmão, está tudo bem, ou preocupa não, você vai se dar muito bem. Mas tem horas que a gente vai na igreja e a gente precisa ouvir alguém olhar e apontar o dedo para nós e falar: meu irmão, isso é errado, isso Deus não aprova, isso Deus condena, isso traz consequência. E quando isso acontece, a gente pensa assim: nossa, que coisa horrorosa, né? Parece que a gente não gosta disso, mas isso é necessário. O culto é focado na edificação, na exortação e no consolo. E leia
comigo o versículo 40. O texto bíblico diz: tudo que você fizer, o culto que você presta, a adoração que você presta, ela deve ser feita com decência e com ordem. Tudo com decência e com ordem. Se a gente ler o versículo 39, Paulo diz assim: meus irmãos, procurem o dom da profecia, mas não proíbam o que fala em línguas. É como se Paulo dissesse: olha, não tem que proibir ninguém de fazer nada, não tem que falar assim, aqui não pode, isso não existe, aquilo é errado, aquilo não. Irmãos, não é que a igreja vai falar assim: olha, aqui não pode bater palma, aqui não pode falar glória a Deus, aqui não pode falar aleluia, aqui não pode cantar em voz alta. Paulo está falando: olha, para com isso, não proíba ninguém de nada, mas faça tudo com decência e com ordem. A mentalidade de Paulo era essa, e a mentalidade de Deus, irmãos. O culto não é um lugar onde há uma série de proibições, onde você fala assim: mas pastor de Deus, e se alguém fizer tal coisa, vai escandalizar todo mundo? Irmãos, para com isso é bobagem. O culto é de Deus, e deve ser um ambiente onde há liberdade, e é isso que Paulo fala: não proíba, não coloque limite, que não seja o pastor o homem que fala assim: irmão, opa, cuidado com essa mão aí, irmão, cuidado com esse pezinho batendo na hora do louvor, irmão, cuidado com essa mão no coração aí, ó, cuidado com essa música levantada, isso vai dar problema, cuidado. Irmãos, isso é bobagem, isso é bobagem, isso não cabe na igreja. Mas o que Paulo diz é que haja decência e que haja ordem. O culto deve ser assim, um ambiente onde há liberdade, mas onde nunca se perde a decência, e nunca, um lugar onde nunca se perca a ordem. Aí já imaginou? Se todo mundo sair daqui rodando igual o baú da felicidade aqui, um monte de gente rodando aqui, isso não é decente nem ordenado. Aí você fala: opa, cuidado, o trem não está prestando, já está complicando, né? Todo mundo virar cambalhota, os irmãos saírem aí dançando aí no meio da igreja. Você falou: opa, talvez perde um pouco de foco. Mas irmãos, o culto também não pode ser um lugar assim onde todo mundo tem medo, sabe? E eu vou ser honesto para vocês, teve vezes já ao longo de toda a minha trajetória cristã na igreja, que muitas vezes eu me senti podado da minha liberdade. Mas tem muitas vezes mesmo, alguém levantar a mão e falar: glória a Deus mesmo, não falei, porque não pode. Ah, mas você quis cantar com a mão no coração, ou você quis cantar assim, você fala: ih, o pastor vai me contar. Eu falo: não pode. Por que não pode, irmãos? A pergunta é: talvez convém, com a motivação, para quê? Será que glória a Deus tem mais poder de glória a Deus? Talvez não. Talvez aquilo que é uma manifestação externa, muito atraente, é mais para dizer: olha como eu sou espiritual, do que propriamente algo para a glória de Deus. Porque o Deus que escuta glória a Deus, Ele escuta também glória a Deus, não é verdade? Mas se um dia alguém gritasse glória a Deus, o pastor vai parar o culto na mesma hora e falar: irmão, fala baixo. Não precisa ser assim. A preocupação que a gente deve ter sempre, irmãos, é que haja decência e que haja ordem. Sonho do meu coração, como pastor de igreja, seria ver que o culto, ele não é um culto engessado, sabe? Onde as pessoas se sintam com medo de cometer um erro. Porque quando a gente adora a Deus lá em casa, a gente adora com liberdade, mas quando chega no culto fica todo mundo assim, né? Nem canta. Porque a pessoa se sente travada, com medo. Sintam liberdade, irmãos. O culto é para Deus, ele é para a glória de Deus.
mas ele tem tudo a ver com a comunidade. Ele não é um ato isolado, ele não é um ato sem significado. O culto não pode ser escandaloso, vexatório, vergonhoso, não. O culto deve ser um lugar onde há edificação, onde a gente se sente encorajado, um lugar onde a gente se sente consolado, um lugar onde existe a liberdade, mas onde decência e ordem governem tudo. Será que é esse o culto que nós estamos prestando para Deus? Será que é esse o culto que Deus está recebendo hoje ao redor da terra? Eu queria encorajar os irmãos nisso. Quando você for para um culto público, leve esse conhecimento com você. Adore a Deus com liberdade, celebre a adoração comunitária, mas lembre-se, Deus não é um Deus de escândalo, Deus não é um Deus de vexame, Deus não é um Deus de confusão. Decência e ordem são sempre bem-vindos, mas um pouco de liberdade sempre faz muito bem. E às vezes, vou ser sincero, já vi gente bem tímido, né? Sei lá, às vezes eu vejo a Samira, minha esposa, está ali adorando a Deus com a mãozinha assim. Eu falo, puxa vida, deve estar ali pensando assim, alguém vai ver a Samira lá com a mãozinha assim, né? Tá achando que está fazendo uma coisa errada, né? Ou já vi gente adorando a Deus com a mãozinha no coração, com a mão para cima assim. Aí alguém olha e fala, errado, bobeira. Não há nisso, irmãos. Adora a Deus com liberdade, mas que a gente possa adorar a Deus do nosso coração, que cada palavra que a gente falar seja do coração, que cada música, irmãos, não seja só compromisso, sabe? Às vezes, e muitas vezes, quando a gente vem para o culto e canta e adora a Deus, a impressão que eu tenho é, isso não pode ser só uma etapa do culto, como quem diz assim, o pastor já cantou uma música, cantou 3, agora teve isso e aquilo, agora vai ter a pregação, como se aquilo fosse assim, um evento obrigatório que a gente marca no X, tipo, cumprir essa missão, como cantei 3 hinos, aí depois, opa, dei aviso, porque o Paulinho fez isso e aquilo, como se tudo fosse obrigação. Aí a gente canta como se cantar fosse só uma obrigação, para encher tempo, dar tempo dos irmãos atrasados chegarem, para ter a pregação. Aí parece assim, falou, opa, cumprimos a missão, irmãos. Aí você fala, pastor, a música lá da sua igreja é muito travada, irmãos. Não é porque deve ser assim. Hoje mesmo a gente estava aqui em oração, pedindo para Deus, falando, Deus, cadê os músicos? Cadê os cantores? Cadê eles? Irmãos, a gente precisa disso. Você fala, mas não tem um pianista, irmão, não tem um piano, não tem quem toca, não tem uma pessoa tocando um baixo, não tem quem toca. O desejo do meu coração é que Deus levante músicos para adorar a Deus com a música. Ora isso, eu te peço o coração, ora por isso. Nossa igreja, ela tem carência de músicos. Mas aí você fala assim, então quer dizer que não tem uma banda boa lá igual nas outras igrejas? Quer dizer então que o louvor é ruim? Discordo totalmente. Será que Deus só é adorado quando a bateria toca, quando a guitarra toca, ou quando o contrabaixo toca? Será que esse é o único louvor que Deus recebe, irmãos? A gente pode cantar sem instrumento, a gente pode cantar sem microfone, mas se aquela música sai do coração, irmãos, Deus é glorificado. E é isso que a gente não pode perder nunca. A música não é cumprimento de um ritual, ela é parte de algo que a gente faz com sinceridade para a glória de Deus. A pregação não é um cumprimento de um ritual, é para a glória de Deus. O momento de a gente abraçar uns aos outros não é uma coisa obrigatória, irmãos, é para a glória de Deus. O culto deveria ser assim. Se ele não é, que Deus faça o culto que ele quer que o culto seja. E eu queria dizer para vocês o seguinte: eu quero ver Deus fazendo do culto que é oferecido a Ele algo que agrade a Ele, que seja unidade, que não seja sem sentido,
que não seja vergonhoso, que seja decente, mas que seja livre. Irmãos, essa é a instrução de Deus para nós. Como eu disse no princípio, talvez você vai para casa e fale: ai, pastor, e eu com isso na minha vida diária, né? O que eu vou fazer com essa palavra? Eu quero dizer o seguinte: você celebra a comunidade algumas vezes na semana. Quando for para o culto, leve esse conhecimento com você, para que cada culto público seja uma expressão nossa para Deus, que edifique e que não cause vexame para ninguém, tá bom? Faz sentido, irmãos? É instrução bíblica, instrução é necessária, e eu espero que Deus plante essa palavra no coração e que a gente leve ela para a nossa vida. É a palavra do Senhor, não a palavra do diabo, tá bom? Vamos ficar de pé? Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez? Eu gostaria nessa oração de encorajá-lo também nas suas orações a orar pela igreja de Deus, irmãos. Em algumas há excesso, em algumas há falta, em algumas há extremos, em outras muitos bloqueios. Vamos orar, irmãos, para que a igreja de Deus seja uma bênção no mundo. O mundo precisa receber do povo de Deus que se reúne cada vez na semana, que esse povo se fortaleça e que esse povo seja uma bênção no mundo. E o culto é uma expressão da nossa vida juntamente com Deus. Lembra de orar por isso na sua semana, pedindo que Deus ajude aqueles extremos a encontrar o equilíbrio e que Deus dê para cada igreja os elementos e os dons que essas igrejas precisam. Pai amado, nessa noite, Pai, eu quero te agradecer por esse texto bíblico. Eu sei, Pai, que esse texto foi entregue em um contexto específico. Eu entendo, Pai, que a igreja dos Coríntios, ela estava desregrada, ela estava descomprometida, ela estava carnal, fazendo um culto que não era um culto a Deus, mas era um culto do homem. E eu sei que o Senhor se preocupou em corrigir aquela igreja. E eu quero, Pai, te pedir também que o Senhor ensine as comunidades locais como o culto deve ser. Eu sou parte de uma comunidade, e cada pessoa aqui compõe uma comunidade. Então faça, Deus, de cada indivíduo um indivíduo que não faz o seu culto individual quando está no meio da comunidade, que não seja algo sem sentido, algo que causa vexame, escândalo, mas use cada um de nós para nos edificarmos, para nos exortarmos, para nos consolarmos e para que tudo haja decência e ordem em um ambiente onde liberdade também exista. Eu quero te pedir, Deus, nos dê pessoas que possam adorá-lo com qualidade cada vez maior. Dê para as igrejas, Pai, bons mestres, bons líderes, bons músicos, bons servos. Dê para a tua igreja, Pai, homens e mulheres que usem seus dons com zelo, com decência e ordem, e que cada culto público edifique as pessoas que participam, e que as vizinhanças das igrejas sejam despertadas pelo bom exemplo daquelas comunidades. Esse é o desejo do nosso coração, e essa, Pai, é a nossa oração, em nome de Jesus.